Olá, eu sou o Júnior Boca. Olá, sou Tataru Plano e você está ouvindo Por Trás do Disco. No podcast vamos falar sobre música. Boate Invisível é o mais novo disco do músico Tataru Plano, que se reinventa mais uma vez, agora com sonoridades eletrônicas e dançantes. Fruto de uma criação conjunta com nomes como Bruno Buarque, dos Tagalas, Júnior Boca, Kika e Malu Maria, o álbum nasce de um processo de trocas dos músicos no estúdio Minduca. Dessa imersão em sonoridades e poesia surgiu um disco de frescor bastante pop. No Por Trás do Disco desta semana, eu, Renan Guerra e meu amigo Nick Silva, vamos conversar com o Tatá e o Júnior Boca sobre esta obra. Sejam muito bem-vindos. Obrigado pelo convite, Renan, Nick. Obrigado, pessoal. Obrigadão. Eu acho que para a gente começar, eu falei aqui na abertura sobre o Estúdio Minduca, e eu queria entender, acho que é importante a gente contar para o pessoal o que ele é e qual a importância dele para esse encontro de vocês. Eu entendo que vocês tocam juntos já há muitos anos, que vocês ensaiam juntos, e eu queria entender como se deu esse processo todo para esse disco começar a nascer. Nossa, olha só, talvez o Boca ele participou desse momento, né? Mas a gente, antes de ir para o Minduca, em 2011, a gente fez alguns encontros na Cardeal Arco Verde com a Simon Álvares, que a gente chamava de escritório, que é o boteco que tem lá, o barzinho que tem lá. Foi lá antes, né, Boca? Não foi isso aí, Boca Man? Isso, lá no Real. Lá no Real. Então, a gente começou... o primeiro, antes de gravar o primeiro disco, a gente se reuniu algumas vezes lá e já era eu, o Boca, o Dustan, que eu tinha conhecido eles assim mais especificamente numa gravação, o primeiro disco da Bárbara, que era o Jornal de Bad, e do convite de eu participar do disco, tal, da música chamada Dos Pés, que eu toquei violão e tudo mais, que o Boca insistiu para mim tocar o violão, porque no dia que eu fui convidado para participar do disco da Bárbara, eu falei, eu chego lá, tal, e aí eu não toco direito, não sei o que, assim, falei, vou entregar o violão pro Boca, o Boca toca e eu canto e tal. A minha ideia era essa, né? Cheguei meio ressacado, então, para gravar, e nesse dia, aí o Boca chegou e falou, não, Tatá, você vai gravar com o violão, como se estivesse lá na demo, né, na gravação original, tal. Aí eu fiz essa gravação, acho que foram 2 takes, né, Boca, nesse dia. Eu gravei e tal, daí eu compreendi, assim, a delicadeza que foi o papo do Boca para mim gravar o violão e cantar, né, toda uma coisa, assim, que eu saí de lá, assim, dessa gravação, falei, quando for fazer meu primeiro disco, eu vou chamar o Boca e o Dustan para produzir o disco, né, e aí a gente começou a trocar essas ideias e o Bruno já foi também convidado para fazer parte do disco e nós gravamos no Minduca. Então foi, a partir daí, desde 2011, nós estamos até hoje, né, 2023, Isso. 8 discos e continuamos nós 4 nesses discos todos, né, e atualmente com a Kika e a Malu Maria, que já fazem parte da banda desde o disco anterior, não dá para agarrar. Então é um trabalho de continuidade, né? Então, assim, fica até difícil de considerar não é um trabalho autoral mais, né? A gente é um trabalho de banda, a gente trabalha muito coletivamente. Aí eu acho que até me perdi aqui contando um pouco da história do passado para falar do presente. É interessante entender esse encontro também para as pessoas entenderem que era um processo que foi natural, né? Depois de tantos anos de trabalho, eu acredito também as coisas extrapolam e vocês têm uma amizade, uma outra relação que às vezes você pensa, vai criando outras coisas juntos, né? E aí voltando no Minduca, né? Que é o espaço onde nós gravamos todos os álbuns, né? Então, eu lembro assim, é muito doido porque toda vez que a gente ano sim, ano não, a gente tá lá, né? Quase que todo ano a gente vai lá para gravar material. É como se fosse uma extensão, por exemplo, o Minduca para mim é como se fosse uma extensão da minha casa. É um espaço que eu chego ali, tô muito, muito ambientado, acho que todos nós, né? E tem uma coisa também legal, né, Boca? Daí eu queria que o Boca falasse um pouco mais também. Mas a gente grava os discos assim em dias corridos, uma semana inteira. Então a gente vive uma semana
lá fazendo tudo, às vezes um pouco mais, às vezes um pouco menos, mas é uma imersão sempre, é como se tivesse, acho que até já falei aqui de uma outra vez, mas é como se a gente estivesse vivendo um seriado. O disco é como se você vai registrar um capítulo de um seriado que a gente tá vivendo. Eu acho que isso é um pouco isso, né, Bocan? É, isso aí. O Boate Invisível, falando particularmente desse disco, foi o disco que eu acho que mais exigiu isso da gente, porque de todos os 8, foi o primeiro, e eu acho que o único, né, que a gente realmente teve essa proposta de sair compondo do zero. Alguns discos antes, né, os primeiros discos do Tatá, principalmente, o Tatá já chegava com meio que a canção pronta, né, tudo ali pronto, com violão, cantando e tal, e aí a gente ia colocar os arranjos, era um outro processo. Então já tinha algum material pronto. Nesse disco, o desafio nosso, até porque 8 discos, né, a gente fica querendo fazer algo diferente. Então, a gente sempre fica pensando, o Tatá fica pensando, a gente pensa conjuntamente, o que é que a gente vai fazer nesse disco para ser diferente? Aí, a gente teve essa ideia de ir para o estúdio realmente e começar do zero, sem nenhuma ideia pré-concebida. Claro, todo mundo tem uma ideia pré-concebida, mas, assim, o Tatá não chegou com nenhuma letra, com nenhuma música pronta, né? A gente chegava, sentava e tinha que ter uma ideia inicial, que podia partir de um beat de bateria, ou que podia partir de uma linha de baixo. Então foi muito interessante isso. Acho que foi o mais interessante da construção desse último disco, porque saiu realmente todo mundo com uma colaboração igual. A gente estava falando do Minduca, né? E assim, você está no estúdio onde você já gravou vários discos e onde o cara do estúdio é nosso baterista, entendeu? Faz parte da nossa composição, é também produtor. Então isso facilita muito esse diálogo e essa troca de informação e gerou esse disco, né? Que foi assim, a gente até a última hora de receber a marcha não sabia como ia ficar, porque foi uma coisa muito na hora. Eu ouvi assim disso depois de um tempo a marcha, assim, para tentar entender, adorei e tal. E às vezes o processo é esse, a gente tentou fazer diferente nesse, não? O Minduca é um lugar que dá para ficar muito à vontade fazendo tudo isso, porque a nossa história toda foi construída lá. Começou no Totem, que era o estúdio do Calil, que foi, Tatá já falou, né, do disco da Bárbara, do Jornal de Bete, que a gente se conheceu lá, né, nessa participação. E a partir daí a gente gravou o primeiro disco já no Minduca. E como que foi voltar para esses timbres mais eletrônicos? Que o Tatá já trabalhou, né, no Cérebro Eletrônico, no Jumbo Electro. Você já trazia um pouco dessa coisa mais eletrônica e dançante. E aí você passou um bom tempo fazendo muita coisa, explorando diversas sonoridades. E como é voltar para isso depois de um tempo que relativamente ficou sem? Pois é, isso vem assim, vem dos papos com o Dustan, assim, que a gente começou a fazer festas juntos, discotecar junto. O ano passado, eu e o Dustan, a gente começou a discotecar em algumas festas à noite e tal, dividir sets, né? Então, quando a gente entrou no movimento principalmente assim, dos timbres dos anos 80, dos 90, aquela coisa meio eletro também, que foi... Acho que teve um primeiro momento onde se revisitou anos 80, que foi ali com todo aquele movimento do eletro rock, né, que foi 2003, 2004, que acho que quando o Jumbo Electro surgiu também por ali, né, mas acho que todo mundo, assim, quando a gente se encontra, tipo, eu, Dustan, Boca, Bruno, Malu, Kika, a gente fica muito escutando muita música também, são movimentos onde a gente fica trocando ideias, escutando sons e tal. Eu acho que esses timbres, nessa volta desse resgate desse material, dessa sonoridade, veio dos papos que a gente tem, assim, de uma noite escutando um som, e do trabalho que o Dustan fez nesse disco, né, de trazer algumas músicas para esse caminho. A gente criou tudo espontaneamente, esse processo foi maravilhoso, mas algumas coisas, por exemplo, tipo, nossa Solidão Guardada, ela já dava, né, Boca, já dava uma ideia do que poderia se transformar a canção. Logo que ela estava sendo criada ali, foi muito doido, porque naturalmente veio uma coisa que transformou em Solidão Guardada. Teve uma música que a gente fez a partir de uma brincadeira já com, acho que, alquimia sensual, né? Ela parte tudo de alguns movimentos ali dos equipamentos do Bruno Buarque, assim, que são... Como é que é? Aquele baixo que você toca no tecladinho, né, Boca? Isso, baixo de synth, né? Baixo de synth. Com synth. A gente foi
realmente brincando com todo o equipamento que o Bruno tem na Numinduca, foram surgindo as músicas indo para esse caminho mais eletrônico, assim, né? Mais ligado com algumas coisas que eu tinha feito anteriormente, mas que, por exemplo, o Dustan também já teve trabalhos que ele produziu, acho que da Karina Alexandrino, até dos trabalhos que ele desenvolve junto com o Cidadão, o Bruno e o Boca também, nos trabalhos que eles desenvolvem também com outros artistas ou nos próprios autorais, tem um pouco dessas referências. Acho que nessa vez concentrou tudo numa coisa, nesse disco, né? Que talvez espírito do tempo mesmo. Eu sinto no ar, assim, que existe um certo um revival mesmo, né? Dessas gerações que fizeram esse tipo de som, e agora as gerações, inclusive gerações novas que estão fazendo isso agora. Então, eu fiquei muito empolgado assim, estou super empolgado com a possibilidade da gente botar esse show para rodar, né? Porque acho que vai ser muito interessante, já juntando com o material que a gente já criou antes, né, nos outros discos e tal. Sim, você falou um pouco de que não tinha uma ideia pré-concebida quando vocês entraram em estúdio e criaram esse projeto, mas eu queria entender, no final das contas, a gente sempre acaba trazendo algumas referências, algumas coisas. Você falou que vocês também fazem esses momentos de ouvir música juntos e tudo mais. Tem essas coisas em comum que acabam criando esses elos, e acho que essas coisas surgem, né? Queria que vocês citassem algumas coisas que vocês lembram, assim, que... Bom, ótimo. Nossa, aí agora vai dar o gancho necessário. Assim, tipo, teve algumas noites, a gente pôs para escutar discos que é uma referência, assim, tipo Let's Dance do David Bowie. Aí uma vez eu tava trocando uma ideia com o Dustan, e a gente, putz, cara, esse disco é demais, né? Não é tem só os hits, assim, que são aqueles hits maravilhosos, mas o disco todo, ele é todo dançante, né? Então, claro, quando a gente foi para fazer esse disco assim, partindo de criações coletivas, a gente tinha já pré-concebido a ideia de ser um disco dançante. Isso já estava nesses encontros que a gente faz, que são como se fosse uma pré-produção, só que ele acontece de uma maneira muito descontraída, né? Que é a gente se encontrando, trocando ideia, tomando um drink, não sei o que, pá. E isso meio que já faz parte do nosso processo de criação coletiva. Até para os discos passados, acho que quando a gente ia entrar com um disco novo, a gente já começava a fazer um movimento que a gente chama de escritório, né? Que é a real ali. A gente ia para o escritório para trocar uma ideia, tomar uma cerveja e tal, e já meio que sintonizar para entrar no Minduca para gravar o disco. Eu acho que a gente tem um trabalho muito de sintonia mesmo, que é a gente, por exemplo, até os discos anteriores, onde eu vinha com as canções e tal, assim, a gente só tomava contato com o material no estúdio, não tinha uma coisa assim de, olha, vamos enviar. No primeiro disco, no segundo até que teve, né, mas depois a gente deixou isso de lado, né, e a gente foi para uma coisa muito assim, chegar no estúdio e a gente bate essa fotografia, né? E o Boate Invisível, ele foi dessa maneira, até o nó, assim, e esse disco tem uma novidade, aconteceu uma coisa que foi assim, a gente criamos, assim, todo esse movimento, criamos muito mais músicas do que tá no disco, né, na real, né, Boca? Isso. Tem som pra caramba, tal, que ficou de fora. Aí, a gente pegou e escutou o material, algumas composições surgiram assim lá, letra e melodia, por exemplo, Carta na Mão, já aconteceu lá nessa primeira ida, o refrão de Solidão Guardada, muitas coisas já aconteceu lá. Depois a gente teve um segundo momento onde foi para escrever coletivamente algumas músicas, então Rio Voador, Coffs and Mandrakes, e outras músicas do disco, elas foram sendo feitas em encontros que a gente fazia, que a gente fala que é o espaço aqui que chama Malubar, né? E aí o nome do disco nasceu aí, tipo, a Malu que deu a ideia, falou, meu, essa música parece uma boate invisível. Aí, tipo, nesse momento que ela falou, se parece uma boate invisível, aí ela já falou, céu de estrelas no chão, na boate invisível. Aí eu
já peguei, já comecei a botar a cantar, comecei a cantar. Então, tudo foi surgindo meio de uma maneira, de uma espontaneidade muito legal, né? E todo mundo junto, tava a Kika, tava a Malu, tinha vez que tava o Boca, então assim, a gente foi criando, eu ia lá no Minduca e o Bruno escrevia versos também, então foi assim, uma super conexão coletiva que resultou nesse disco, mas com a ideia, realmente, no início de tudo, a gente pensou, puxa, vamos puxar sempre para coisas dançantes. Boa. Eu acho que a gente pode agora entrar um pouco mais em cada canção e ir descobrindo um pouco delas. E eu acho muito bonito que o álbum já começa, né, com Alquimia Sensual, e os primeiros versos são: quando a gente dançou, o tempo parou, a gente quebrou a pista. Eu acho que é uma abertura que dá um pouco a entender essa ideia de troca do disco, mas ter a música, a canção e a dança como esse espaço de troca. E eu queria saber um pouco mais sobre essa faixa, por que vocês escolheram ela para abrir o disco? Olha, aí já começa, é o seguinte, essa música a gente fez lá antes, né, a base dela foi feita naquela primeira ida. Aí eu fiz uma primeira ideia, só que daí não rolou, uma ideia de caminho para ela, de letra e tal. Aí a gente foi fazer um show no Sesc Campinas esse ano. Tudo muito recente, né? A gente tava fazendo fizemos um show no Sesc Campinas. A gente tava na van voltando. E aí o Dustão, ele tava mostrando pra gente essas primeiras demos. Aí jogou lá, a gente falou, cara, pra essa música eu pensei que podia chamar Alquimia Sensual, mas não tinha nada, só tinha base. Aí a gente começou a fazer o refrão na van. Alquimia sensual. A gente começou a desenhar ali a coisa. Aí criamos o refrão, criamos uma parte da música, né? Nossa. Isso a gente tem registros disso, né? A gente tava filmando, tava voltando. Aí foi um momento que... Aí eu fiquei pensando, o que seria uma alquimia sensual, né? Daí foi toda a ideia do... Quando a gente dançou, o tempo parou, a gente quebrou a pista. E foi muito natural. E tem várias histórias. Tipo, a alquimia sensual veio... O Dustan sugeriu esse nome porque eles estavam, acho que um dia antes disso, encontrou uns amigos e eles estavam falando sobre doces, sobre a questão de provar os doces e tal, e disse que uma pessoa lá na mesa falou assim, cara, é tipo uma alquimia sensual, a hora que você né? E, inclusive, por uma coincidência, tem doce na música, né? Sim. Super só que isso, só fiquei sabendo dessa história depois que o Dustan falou, puxa, tá, olha que conexão, porque no dia que ele tava lá, que surgiu esse nome, Alquimia Sensual, era por conta de provar os doces e tal. A construção a construção das canções desse disco, elas têm uma forma muito... Poxa, parece um jogral, assim, é tipo um game, assim, é muito, muito, muito legal, porque foi assim, muito rápido tudo, né, que a gente tava esse ano, acho que foi em março, se pá, tipo, e rolou essa cena, tal, da van, então as coisas foram surgindo, assim, de uma maneira muito intuitiva. E a Alquimia Sensual, né, o Dustan passou um dia pra gente uma ideia de ordem pro disco, que é a ordem que tá. Da hora que eu escutei assim, eu falei, nossa, ficou perfeita a ordem, sabe? Sim. E isso ainda antes de existir as músicas na sua totalidade, prontas, assim. Então, isso também foi um fator que quando a gente começou a finalizar, né, já também ficou fácil de completar, né, tudo, tipo... E montando quebra-cabeça. É como fazer montar um quebra-cabeça. E aí que eu entendi, é como você fazer realmente um filme, né? Todo mundo na banda tem diversas funções diferentes, atua em diversos campos diferentes, isso é muito legal, né? E assim, o pior de tudo, que dá vontade de ficar fazendo mais, né, cara? A gente chega então na segunda faixa, Gente na Praia. Essa em especial me passa muito uma vibe Cérebro Eletrônico, que é uma banda que eu amava demais, assim. Tudo que vocês lançaram ali na época. Ela tem uma mistura dessa coisa eletrônica com uma psicodelia mais, sei lá, popular, assim. Me passa muito uma vibe desses discos meio anos 70, assim.
Conta um pouco mais pra gente dessa faixa. Eu me lembro do dia, né, que a gente fez lá, né, quando ela começou a surgir. Tem uma coisa assim, né, foi uma ideia de fazer uma homenagem pra Gal mesmo, tipo assim, trazer aquela energia principalmente daquela gig que a Gal teve, que o Lani participava, o Tucci, aquela banda da Gal Fatal, né? E aí, todo o processo desse disco é muito, muito interessante, que daí, tipo, o refrão, as coisas, ela foi acontecendo em algum momento, eu tava assim, de madrugada, bem alterado mesmo, bem doidão. Aí eu botava o disco para dar uma escutar, as coisas para escutar, para ver se vinha alguma ideia, né? Não, bom, assim, não vou dizer, não tem nada a ver, tipo, só cria uma coisa quando você tá doido, mas eu me lembro que naquele momento eu tava meio doidinho, e aí todo dia vai brotar a gente na praia, me veio esse refrão, né? Todo dia vai brotar a gente na praia. Aí eu me lembrei, poxa, essa música lembra aquela Gal, que era a Gal que frequentava lá, a turma lá no Caetano, Gil, toda a turma lá no Rio de Janeiro, naquele momento. Né? Isso, né? Então, assim, a gente foi criando o disco de uma maneira muito... Esse som aqui é pensando na Gal. Então, a letra ela foi sendo feita coletivamente depois, a partir do momento que a gente estava... Vamos fazer uma música homenageando a Gal, né? Então, as coisas elas foram acontecendo assim. Foi muito interessante porque não é uma coisa que quando você sente e cria uma música, né? É uma coisa desse jeito, fica muito interessante, porque a gente foi fazendo essa letra também tudo junto, um dia aqui em casa também, tava a galera aqui, foi todo mundo criando essa história junto, e tem uma vibe... teve também, foi nessa que teve a participação do Gui Held. E tem isso... Então, eu acho que linka um pouco, eu lembrei agora, linka um pouco com essa ideia, né, de tentar buscar aquela linguagem mais aproximada do Lani, né, mais aproximada dessa questão, né? Exato, aí, tipo, o Gui Held participa dessa faixa, e ele, por ter todo o trabalho em parceria com o Lani e tudo mais, né, ele fez a guitarra desse som, saiu, foi 2 takes e tal, foi tipo, ele entrou dentro do espírito da música. E abrindo parênteses, o Gui, a gente teve e o Gui Held, a gente participou de uma banda juntos lá no início dos anos 2000, 2001. De 2001 até 2010 a gente fez parte da banda Luz de Caroline, né? Então, a gente Eu vi show de vocês antes de te conhecer. Pois é, e eu só tocava brinquedos, né? Logo quando eu cheguei aqui em São Paulo, 2003. E aí ela ficou com, né, Gente na Praia, ela tem essa coisa, me lembro, tem a coisa do Cérebro, assim, daquela coisa mais tropicalista, né, que talvez lá no início do Cérebro Eletrônico a gente tinha essa proposta mesmo e também, e ficou também com a cara das loucuras que a gente tem feito, né, principalmente nos últimos 2 discos, assim, que a gente já começou um movimento de dar uma translocada, assim, dar uma loucurada mesmo. A gente citou algumas coisas aqui, vou só explicar para quem está nos ouvindo. Lani, que eles falaram, é o Lani Gordon, tocava com a Gal Costa, foi guitarrista dela, acompanhou em algumas turnês. E essa fase do Fatal e alguma fase ali, toda essa fase do início dos anos 70, a Gal virou essa musa do desbunde, ela ficou algum tempo sendo a voz do Caetano e do Gil no Brasil e também de outros compositores. E era um costume nessa fase do Gal Fatal que as pessoas saíssem da praia e às vezes fossem direto pro show, era um programa de verão, digamos assim. E havia um pedaço da praia específica, eles estavam construindo um pier, e esse pier criou algumas dunas de areia. E as pessoas ficavam atrás da duna fumando maconha, e essas dunas foram apelidadas de Dunas da Gal. Então, acho que quando vocês ouvirem a música, depois vocês podem ir captando essas pequenas fagulhas dessas imagens todas que a gente só imagina do quão incrível foram nos anos 70. E aí a gente chega na faixa de número 3, A Carta na Mão, que eu acho que é uma faixa que pra mim tem uma energia meio cabaré no meio da madrugada, assim, uma coisa meio abolerada. Eu acho essa muito bonita. Ela acho que é a faixa mais longa do disco, né? Ela tem toda essa digressão super interessante. Queria que vocês falassem um pouco sobre ela. Enquanto a gente estava fazendo todas essas criações e tal, né? Inclusive, acho que no mesmo dia da Gente na Praia, o Dustan, ele começou a puxar esse tema, e foi um tema
que meio que veio muito pronto, assim, veio de cabo a rabo. E aí, nesse mesmo dia, eu fui lá, eu tava com o microfone na mão, porque tem uma das coisas que a gente fez nesse disco, fez em todos os nossos outros discos, a gente sempre gravou tudo muito ao vivo, então o microfone de voz, ele já fica no esquema, porque vai que deu bom, ficou, né, sabe? A gente sempre teve essa coisa, né, da espontaneidade e tal. Aí nesse momento que o Stan tava passando o negócio, eu comecei a cantar. E praticamente a letra veio pronta. Você trouxe a Inclusive, tem um detalhe. Eu tive que copiar as mesmas divisões que eu tinha criado, porque essa voz eu fiz lá, criei a letra ali e melodia naquele momento, mas teve que regravar, porque tecnicamente não tava no lugar adequado, né? E nossa, foi um trabalho, porque tive que fazer igualzinho o jeito que tava na hora que o Stan tava criando a faixa. Então essa faixa, ela foi desse jeito, né? Toda construída pelo Stan. Aí eu fiz ali a letra e a melodia e ficou uma coisa meio assim, sabe quando você vai voltar para casa de madrugada, que você tá meio naquele lance meio reflexivo. Ela é uma música de noite, talvez seja uma música de estrada. Ela tem uma onda do Al Stewart, que é um compositor de Ear of the Cat, que é uma música que até hoje toca nas rádios e tal. Se você vai voltando de casa numa Alpha FM, assim, essa música toca direto, né? Ela ficou com essa energia. E é uma coisa assim, meio de cabaré mesmo, né? Até o jeito que vem, do jeito que se canta, assim, do jeito que fala-se da noite, né? Fala-se da coisa da contracultura, do underground. E ela é dançante. Semana passada eu discotequei na nossa casa e eu coloquei ela ali no início da noite. Nossa, foi um clima interessante, assim, de ver que ela tem um andamento, assim, e eu mixei ela com Menina Veneno no final. Elas têm o mesmo BPM, então, né? Que legal. A gente vai então para a próxima, no Fusca com T-Rex. Acho que é uma homenagem ali ao Mark Bolan, né, do T-Rex. E ela tem uma coisa bem ruidosa, bem roqueira, assim, mas ao mesmo tempo é super pop e divertida. E além disso, acho que os sintetizadores que vocês usam ali deixam a coisa muito mais bem amarrada, assim, nessa coisa do pop. Como que foi fazer essa música? Olha, pelo que eu me lembre, tem uma coisa da guitarra, né? Que a gente resolveu fazer uma música mais pesada, de timbres, né? E eu lembro que na época, antes da gente direcionar esse disco para o lado mais dançante, tinha uma ideia da gente fazer um disco pesado. Você lembra disso? Sim. Gravar um som mais pesado e tal, gravamos várias músicas. Aí na hora da seleção, para ver qual é o disco, aí acabou que a maioria era mais para um lado, e a gente escolheu e guardou outras, né? Isso. Essa, eu acho que foi uma das que ficou mais pesada, de timbre, de guitarra, né? De approach, assim, mais roqueira, que acabou casando com a atmosfera geral do disco. E é bem dançante, é bem pista, com muitos sintetizadores, né? Com essa pegada eletrônica e tudo. Então, o que eu me lembro dela é que tem uma guitarra bem proeminente, e como todas as outras, a gente criou na hora, né? A gente saiu de algum lugar, não lembro exatamente, porque às vezes a gente saía de um beat, né? Às vezes o Bruno falava assim, vou colocar um beat aqui em 110 e vou tocar. E a gente sai para fazer alguma coisa. E ia gravando. Então talvez essa tenha surgido dessa forma. Foi engraçado. E essa letra veio também. A letra eu fiz na hora que estava sendo feita. Lembra que a gente estava lá, eu, Boca, né? Tipo, naqueles momentos que tem dois momentos, assim, né? A gente, em cada dia, né? O início é assim, cafezinho. É mais comportado. Né? É mais assim, tem um momento que a gente vai decolando na loucura mesmo, né? Quando dá 6 da tarde, a gente tem outra hora que a gente abre a primeira. A gente tem uma hora que a gente já tem uma combinação ali, tipo, né? De começar a abrir a primeira latinha, a gente vai decolando, então é isso que a gente esquece, né? Por isso que a gente esquece como foi feito. A gente lembra de uma parte. Tem que recuperar pro dia seguinte, né? Mas assim, aí eu lembro dessa que eu já fui fazendo a ideia, né? A letra e tal. E aí,
Aí eu tive um sonho, né? Já até registrei, escrevi ele, publiquei o sonho e tal, que eu fugia de uma clínica de reabilitação. Tava eu, Mark Bolan, o Raul Seixas, né? E a gente fugiu de uma clínica de... A gente tava na clínica de reabilitação, a gente fugiu. E um tio, meu tio lá de Bragança, tá, ele tinha um Chevette, só que só mudei uma coisa. Ele tinha um Chevetinho, né? Aí no sonho, ele largou o Chevette lá e a gente fugiu, entrou no Chevette desse meu tio. Eu, o Raul e o Mark Bono fomos lá na minha casa, né, cara? Aí, caramba, chegamos lá em casa, meu pai era fã do Raul, né? Falou, putz, cara, não sei o que e tal. Daí o Raul, não, cara, eu queria fazer um show, cara. A gente fez um show, o Raul fez um show lá na cozinha de casa, mano. Aí ficou eu e o Mark Bono vendendo cerveja, abri a geladeira da casa do meu pai, vendendo cerveja pra galera, meu pai cuidando das comandas. Enfim, então o Fusca com o T-Rex, ele tem essa... É como se fosse sabe, ele tem um momento de surrealismo, tem um momento de rock, né? Do rock. E também tem uma coisa de uma atmosfera, não sei, que me traz pra mim, assim, de uma coisa, um rock new wave, vai. Tipo, é uma coisa meio colorida, uma coisa meio juvenil e tudo mais, né? Sim. Por isso que eu não Fusca com T-Rex. Eu achei curioso porque esse ano eu assisti no Inédit o documentário sobre o Mark Bolan, o Angel Had Hipsters, The Songs of Mark Bolan and T-Rex, e eles falavam especificamente algumas vezes sobre o fato de que o Mark Bolan tinha muito medo de carro. E não gostava muito de andar de carro. E ele não aprendeu a dirigir. Ele tinha uma coisa com o carro, que depois, óbvio, né, ele morre no acidente de carro. Mas tinha essa coisa já que ele não gostava de carro. E eu achei curioso pegar um Fusca com ele. Mas a gente chega então à faixa de número 5, Boate Invisível, que é a faixa título do disco, né? Eu acho que essa é a que fica mais descaradamente anos 80. A gente tem a citação direta ao New Order. Tem essa coisa mesmo de bailinho, de pista, de outra energia. Queria que vocês falassem um pouco sobre essa faixa. Boate Invisível, né? Acho que eu falei até um pouco antes, né? Foi essa coisa de quanto ela tava... A gente tava ainda mexendo na letra, né? E começa com antes, acho que disso, né? Essa pra mim foi feita nesses momentos de jam, de criação, já da noite. Já tava naquele pós, todo mundo já, tipo, bem conectado já, né? E surgiu nesse momento, né, Boca? Essa é uma das que eu mais curto, pela atmosfera dos anos 80, pelo teclado, né, que abre. Acho que essa é a que abre o teclado, né, assim, teclado altão, massa. Eu gosto bastante dela. Relembra muito anos 80, relembra muito disco, relembra muito pista de patinação, relembra essas referências, sabe? Eu Sim. Adoro. Gosto muito. E ela tem uma coisa também, que ela tem um momento também que ela tem uma... O Boca faz um solo entra com um solo de guitarra do meio pro fim, assim, que eu adoro, eu curto muito quando cria assim, uma paisagem de... é quase que um corte seco, né? Aí, tipo, vem esse corte seco e tal, e entra... E aí, o que acontece? A Boate Invisível foi... A gente tava aqui escutando, daí a Malu falou, puxa, isso aqui parece uma Boate Invisível, né? Já estava no processo de entrar para fazer complementações do disco. Aí a que ela falou isso, foi pronto, né? Na hora, assim, puxa, isso é o nome do disco, né? É a Boate Invisível. E aí eu fiquei pensando assim, né, nessa questão quando eu era desde criança, eu sempre fui apaixonado por música, né? E na minha cabeça a noite sempre me atraiu demais, assim. Eu lembro que minha avó, lá em Bragança, morava, assim, tinha um riozinho que separava a casa da minha avó e uma boate que tinha. Então, lá tinha meus 5, 6 anos de idade, e eu adorava dormir na minha avó de fim de semana. Eu ia todo fim de semana dormir lá, por casa, para ficar escutando o som da discoteca. E tocava assim, Rita Lee, Lança Perfume. Eu lembro do Tique Tique Nervoso, que explodiu, né, cara? Ficava escutando. Tique Tique Nervoso. Tique Tique Nervoso. Magazine. Eu tinha, o quê? 5, 6 anos de idade, né? Cara, eu ficava fascinado. Aí, de vinil. E eu olhava, e eu conseguia ver quando a boate abria, começava, que devia ser umas 9 da noite, né?
aquelas luzes piscando. Então aquilo para mim sempre me atraiu demais. E eu fui crescendo, vivendo dentro de uma certa, e agora posso nomear isso, como se eu estivesse vivendo dentro de uma boate invisível, até dentro de casa. Acho que tem uma coisa que é clássica, que acho que todo mundo aqui vive isso, eu continuo vivendo. Tem dias que eu fico escutando música e fico enlouquecido, onde eu estou, tipo aqui, ou fico assim, às vezes aqui na cozinha, quando eu era garoto, morava com meus pais, às vezes entrava no quarto e entrava numa conexão assim, criava um momento, né, onde eu podia ser aquilo que eu imaginava, né, que você faz praticamente você, como é que fala quando você faz você sai do corpo sonhando, você faz uma viagem astral, né, e acho que a música, ela tem essa possibilidade, essa capacidade, né, você viaja mesmo, né, então a Boate Invisível, ela dá voz para aquela criança, aquele adolescente que continua vivendo dentro de você, que vai viver eternamente, né? Porque isso não vai ter fim. Então, para mim, eu me sinto inspirado, né? Em poder continuar assim, como se fosse uma criança, um adolescente, poder fazer, não só escutar música, e também fazer música, né? Isso dá gás, dá energia para a gente continuar, né? Fazendo as loucuras todas. E acho que a Boate Invisível, ela tem vem com isso. E o último detalhe, o New Order, que eu escrevo lá, né? Eu citei o New Order, que quando era adolescente, de 12, 13 anos, acho que eles lançaram aquele Substance, que é um álbum de 88. Tocava nas rádios, assim, lá em Bragança. E eu domingo, eu ia pro carro e ficava sintonizando com uma fita cassete e gravando as músicas eu já meio que fazia umas festinhas, né? Eu tocava de fita cassete, né, nas festinhas. Então eu ficava assim, pegando. E teve uma hora que começou a tocar todas, né? Foi muito eu acho que esse momento, né? Você teve uma série de discos assim que as rádios tinham rádios muito, muito legais lá assim, que em todos os lugares vão ter, mas. E eu capturava, então era aquela melancolia, né? Domingo, eu era adolescente, falou, puxa, vou ter que passar por tanta coisa ainda, porque eu já sabia o que eu ia fazer. Só que como é que você vai lidar com uma angústia que está dentro de você, com uma melancolia, sendo que você vai ter que passar por tanta coisa, né? Você ainda é adolescente, tem uma série de coisas para fazer e tal. Então, ali naquele momento ali, meu New Order, eu lembro que me trazia uma certa... ele deixava mais tranquilo com as minhas angústias, com a minha melancolia, porque aquele som batia para mim assim, daquele jeito, naquele momento. Boa. Já que a gente falou em projeção astral, vamos para Coffees and Mandrakes, que é bem, bem viajadona, né? Ela é bem psicodélica, tem uma coisa ali meio anos 70. Eu gosto muito dela que ela tem esses pianos, eu acho que é um piano elétrico, eu não sei exatamente, e tem os synths bem presentes, assim. E além disso, ela tem uma letra meio mântrica, meio... não sei, essas coisas de ida e volta, meio coisa de onda, assim, sei lá. E me pareceu um pouco homenagem ao Júpiter Maçã, não sei. Eu sei que você gosta bastante dele. Não sei se essa foi a ideia exatamente da música. Olha, tem a ver, né? Tipo assim, quando a gente foi criando esses materiais, as coisas foram surgindo, foi tudo muito assim, né? Tipo, tudo muito rápido. E essa foi uma das músicas que quando a gente pegou, viu que ela tinha estabelecido ali a base dela, pam, pam, que é o do Stan que faz, né? Tam, tarará, tá, tá, tarará, pá, tá, 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 tá. É meio, tipo assim, uma coisa, me remete, assim, uma parada meio gospel doido, uma coisa meio... e aí a gente foi fazendo essa letra, foi tudo coletivo, e a gente gravou ela muito já naqueles momentos, assim, que é fim de linha, tal, do dia, né, e tal. Tava eu, Thales, o Bruno, nesse dia. Thales Castanheira é o nosso parceiro que gravou o disco todo, né? Ele que trabalha junto com o Bruno Barque, né? No estúdio. E ele participa desse disco também. Esqueci de falar também da participação do Richard Firmino no sax da Carta na Mão. Só para não fazer aquele sax do final e tal, né? A gente falou de Carta na Mão. Mas voltando no Coffees and Mandrakes, tem
uma conexão com os trabalhos do Júpiter, né, com Sétima Efervescência, A Tarde na Fruteira e tal. E tem uma coisa que aí tem uma coisa que tem uma parte que é da original, da demo original, que é o final. Nesses dias que eu estava ali. Assim, e essa foi uma mistura. É uma mistura do primeira vez que ela foi criada, manteve todo esse fim, e depois essa letra que vem depois é uma letra que a gente fez depois e gravou depois. E outro dia, um amigo escreveu ontem, falando assim, poxa, me lembrei do Walter Franco também, que é uma coisa meio cíclica, né? Uma coisa meio mântrica e tal. Tem a ver também, né? Eu acho que as canções, com o passar do tempo, assim, uma coisa que hoje eu consigo identificar melhor, assim, né? Tem caminhos infinitos para você criar mesmo tudo, né? Em todos os sentidos. A gente pode criar um disco só de base no futuro, um disco só com guitarras, um disco misturando tudo. Então essas possibilidades, todas, né, as possibilidades que estão nesse disco, em Coffees and Mandrakes, tá na possibilidade de você realmente, assim, dar margem à imaginação e também, tipo, um desprendimento também, né? Então a gente trouxe, quando a gente fala do Obelix, da coisa do pote, né, que caiu no pote, acho que é isso, né? O Obelix é aquele figura que desde criança caiu no ponche, lá no pó, e já ficou, né, e tal. E tem uma coisa também da loucura, né? Porque tem uma coisa também que é assim, que isso também eu considero uma lenda e tal, que é assim, a gente tá falando aqui várias vezes, a gente vai gravar, toma uma birita e tal, mas isso não é isso que faz o som ficar assim, hein, gente? Eu acho que é uma coisa que não tem realmente, assim, muita conexão com a produção da psicodelia, ou de uma produção da música ou da arte em si. É mais a gente, num momento da gente que a gente busca relaxar mesmo, para ficar tranquilo, para a gente curtir o momento, né? Que é um momento que a gente está ali trabalhando num disco e tal, a gente está se divertindo, é mais pela diversão. E aí esses personagens, né, caem no dentro desse imaginário, né? Então, tipo, a loucura, ela acho que permeia um pouco o lance da música, né? Eu acho que nesses momentos, Coffees and Mandrakes, a gente estava bem voltando pra criança que existe dentro, né, da gente, assim, tal. Uma coisa meio, sabe, de criança e rachar a cura, né? Não é achar, é rachar a cura, tipo, uma coisa assim. Fala de coisas meio que não dá para entender muito. Mas, assim, é uma coisa, uma constante dos nossos trabalhos, assim, que é as letras ou a mensagem, a gente realmente não pensa muito, né? Enquanto tá fazendo e tal. Perfeito. A gente chega, então, à faixa de número 7, Sonho de Artaud, que eu acho que é uma faixa que é um momento de relaxamento, digamos assim, né? A gente entra em outro transe, ela tem a letra dela vai aparecer só mais pro final da canção, eu acho que ela tem um outro tom, assim, então eu queria que vocês contassem um pouco sobre como surgiu também essa canção. Essa foi também no mesmo momento que a gente estava fazendo outras músicas lá numa dessas sessões, assim. Foi no fim de uma sessão e foi também do mesmo jeito que a Carta na Mão, foi o momento que o Dustan pegou o sintetizador e foi fazendo essa construção toda, né, de uma viagem melódica, contando uma história. Eu lembro que eu fiquei pensando numa imagem, assim, eu fiquei pensando em várias imagens de dança, de movimentos e de muitas coisas. E quando a gente estava montando o disco, me veio a coisa do Sonho de Artaud, né? Eu li a biografia do Artaud faz 1 ano e meio, acho que uns 2 anos, eu fiquei um tempão, uma biografia de 1000 e tantas páginas e tal. E engraçado, né? A história dele me marcou, assim, demais. Aconteceram muitas coisas, assim, com ele, assim, né? E tem uma coisa, eu fico imaginando assim, se fosse em outros tempos, talvez a maior parte da gente já tivesse sido internado, já tava meio, sabe, ia ser complexo existir
no tempo que outras pessoas existiram, né? Então hoje eu fico imaginando assim, que acho que sorte que nós tivemos, que a gente encaminha, direciona a nossa loucura para fazer música, para fazer uma série de outras coisas, tal. E isso é quase que eu acho que é uma coisa que agora bateu uma consciência, né? Puxa vida, se eu realmente, assim, a gente às vezes é tão fora do padrão e que no passado as pessoas enquadravam isso como uma coisa, né? Tipo, se você voltar mais para trás. E aí eu fiquei pensando na imagem do Arthur ali, tipo, ele numa colina, que foi uma palavra que o Dustan falou também. Tipo, puxa, em alguma música podia ter a palavra colina, né? E aí eu fiquei lá, né, perdido na colina e tal. Fiz essa música que ela é uma música mais introspectiva, né? Ela vem para coisa de uma psicodelia que foi dessa maneira que aconteceu. Boa, a gente chega na oitava, Solidão Guardada. Essa ela volta para um espírito bem anos 80 ali, ela tem um uso bem marcado da bateria eletrônica, tem esses timbres de synth, de guitarra que é né, voltando bem anos 80. Conta pra gente como que foi essa canção. Eu me lembro que quando eu subi lá, porque o Minduca assim, você tem a cozinha fica em cima e você tem a parte de baixo, que é o estúdio, né? Eu desci e o Boca tava puxando um riff de guitarra. E aí a gente se lembra que tipo, a gente começou a desenvolver assim, cara, quando eu vi, já tava rolando o refrão. E tem sorte que gravamos tudo, né? Então quando tá gravando, a hora que pintou, eu falei, nossa, essa música já surgiu mesmo, assim, com uma... Ela veio, assim, tipo, essa foi, a gente trouxe ela naquele momento que o Boca começou, que o Bruno foi pra guitarra, o Dustan já pegou, deu uma passada lá de primeira, ela veio, ela caiu no estúdio. Pá! Caramba! E depois, e inclusive as partes do meio, a letra mesmo também, assim, não foi só refrão, ela já meio que já veio que meio que pronta, assim. Às vezes quando eu componho acontece isso, é muito louco, você pega o violão e vê a música pronta, sabe? Só psicografou então, a música. Isso, mas isso é muito doido, porque essa foi uma psicografia coletiva, né? Isso é maravilhoso, Sim. né? Foi muito doido. Pá, dá a sua mão, tá. E depois, quando a gente voltou, foi só pra colocar as coisas mesmo mais no lugar, né? O Dustan, ele fez um arranjo para ela, já buscando essa conexão com essas músicas oitentistas mesmo, sabe? E foi dando para ela a forma de uma música que é muito engraçado. Ela é estradeira também, sabe? É uma música que as pessoas têm se conectado com ela e geralmente os vídeos, as coisas que chegam da música é das pessoas numa estrada ou na cidade e tal, mas do carro filmando. Agora eu me lembrei que ela tem uma vibe meio Cars, do Gary Numan. Isso, total. Então, e é uma coisa assim, e ao mesmo tempo, traz a sua mão, traga a sua mágoa, traz a solidão guardada. É uma coisa muito... ela tem um lance gospel, né? Tipo assim, gospel, que é de a música que ela vai para uma coisa do determinado religar, assim, né? E já tem outras músicas dos outros discos, sempre tem alguma coisa. E ela tem um diálogo, ela dialoga com o Boate Invisível, dialoga com a Alquimia Sensual, né? Nesse sentido de serem músicas assim, mais ligadas a uma estética definida, né, de um período, que acho que é os anos 80. E tem também umas coisas, né, que o Dustan fez, ele trouxe uns elementos de sintetizadores que estão em alguns trabalhos do David Bowie ali, principalmente acho que é no Ash to Ash, são timbres que são daquela canção, e ele traz para essa música, tem todo um trabalho de realmente assim, de trazer a música para jogar assim o inconsciente lá para outras décadas também, né? Sim.
Boa, eu acho que a gente vai se aproximando mais pro final do disco, né? A gente chega em Rio Voador, que é a faixa de número 9. Eu acho que a gente pode conversar um pouco sobre essa letra, que eu acho que ela também vai para esse lado que você falou de colocar essas loucuras, essas experiências e transformar isso em poesia. Eu acho que esse é um exemplo muito interessante desse processo. Eu acredito que ela tenha sido construída também dessa forma muito coletiva e acho que é interessante também desbravar um pouco como surgem esses encontros. Ela é tipo assim, o momento, o som foi feito que tá nela, assim, foi feito lá na hora, na primeira sessão nossa, ali tá toda. E depois a gente foi pro estúdio na segunda ida, ela não tinha nada, não foi feita nada, ela foi criada a letra dela foi feita no Minduca, coletivamente, em uma sessão de improviso, assim, foi muito doido mesmo. E a gente pensou num rio voador, assim, uma cena do rio voador, mas ao mesmo tempo a gente fez uma sessão antes de pôr a letra, a gente fez uma sessão falando um monte de loucura, que tá na música. A gente fez a loucura antes e depois pôs na letra. E a gente teve que encaixar a letra na loucura. Isso foi demais, encaixar a letra na loucura, porque ela foi feita de uma maneira muito solta, livre, liberdade total. Aquele início, ninguém sabe de quem é aquela voz. Não, eu não, porque foi feito no dia, eu não lembro agora. O dos tantos que é ele que fez, eu falo, caramba, bicho. Então, pronto, esses são aqueles momentos que a gente não consegue nem identificar como surgiu. Mas tá lá, a música ela teve esses 3 momentos. Ela teve um primeiro momento dela sendo feita, teve o segundo momento da gente fazendo a loucura, e o terceiro momento de colocando a letra, que foi escrito também, todo mundo escreveu, né? E a gente foi lá e gravou, assim, coletivamente. E é isso, tem umas guitarras, né, Boca, nessa música, hein? E ela é uma coisa assim, tipo, faz parte daquele tipo de criação coletiva que fica imaginando como vai ser ao vivo, vai ser maravilhoso ao vivo, né? Tipo, porque você cria uma vibe mesmo, assim, que tipo, pro palco vai... Ela não configura tanto como uma canção, mas ela configura como uma sensação. É interessante ter essas fotografias, né? Tipo, porque uma sensação é muito, muito massa de compartilhar. E o Rio Voador eu me vejo assim, voando, assim, é uma cena, assim, vimos aquela cena do Juca de Oliveira voando na novela Saramandai, se não me engano. Sim. Que tem muitas imagens de novela, muitas imagens que ficaram icônicas, né? E que engraçado, a partir de um tempo pra cá, às vezes quando eu tô escrevendo, me vem assim as imagens, falo, nossa, parece que isso aqui foi feito para aquela imagem que eu vi quando eu era criança, para aquele filme que eu assisti quando eu era adolescente, para aquela sensação que eu tinha quando eu era adolescente. Com o passar do tempo a gente vai escrevendo não só sobre as coisas que a gente está vivendo agora, mas existe uma possibilidade também, que eu acho isso sensacional, de voltar para o passado e escrever sensações que você teve quando você era muito, 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 muito pequeno ainda, né? Isso Sim. É sensacional. Acho que principalmente nesse disco, e não dá para agarrar, isso tá muito presente, assim. Boa. A gente chega na última canção, Canto Mistério. Essa é pra voar de vez, assim, ela vai full nesse negócio da psicodelia. E eu gosto muito de como ela trabalha com esses elementos percursivos, assim, eu acho muito interessante. E eu li em algum lugar falando dela como pop ritualístico, e acho que faz total sentido. Conta um pouco pra gente dessa última canção do disco. Como que foi fazer? Olha, a letra ela foi feita na hora. Tá tudo, o registro de vocal ela sendo criada, né? Quando ela pintou, a gente estava numa das sessões lá originais, assim, da criação das ideias pro disco, mas ela veio, assim, de uma maneira muito... que tá ali, né? Comecei a cantar, tava gravando e tal, e ela, a hora que eu escutei ela de novo, eu falei, olha, é bom sentir, assim, poxa, essa música, ela é isso, né? Ela tem uma coisa meio que trabalha
ela vai para uma coisa que trouxe o Lennis Rino para fazer a percussão, né? O Lennis Rino que trabalha com a gente desde o disco, desde Na Loucura e Na Lucidez. Aliás, ele não está citado como criador coletivo do disco porque ele não está morando aqui em São Paulo agora, né? O Lennis Rino, ele trabalha com a gente desde o Na Loucura e Na Lucidez, e aí durante a pandemia ele mudou para Corumbau. Então, no Não Dá Pra Agarrar, ele colaborou com 2 músicas, colocando percussão, Grilos na Festa e Não Dá Pra Agarrar, o título do disco, e nesse disco Canto um Mistério. Então, ele foi fundamental na música, porque a música, a base foi feita naquele momento todo coletivo. Aí, quando eu escutei com o Dustan e com o Boca, com o Bruno, a gente viu que não precisava realmente, a gente ia manter toda a música. A gente colocou só uns vocais adicionais, né, que a Malu e o Bruno fizeram, e foi assim, e é uma canção que também traz uma coisa assim, de eu ter participado ali junto com a Tulipa, a convite da Serena para fazer o álbum Ascensão, quando a gente foi chamado para produzir a canção Ogum, né? Quando a gente estava fazendo essa música, já me veio a Serena, né? Tipo assim, como se fosse ela esteve presente naquele momento ali, sabe, nessa música, né? Então, assim, é muito, muito, muito interessante. Hoje ligou um amigo, assim, para conversar comigo, tá? Ele tinha escutou o disco 2 vezes, e ele veio conversar comigo, assim, muito, muito querendo saber mais a respeito de Canto Mistério e tal. E aí você falou onde que você viu pop ritualístico. Pop ritualístico. E aí cai numa coisa que tem a ver com a nossa trajetória, né? Minha, do Boca, do Dustan, do Bruno, da Kiki, da Malu. E que quando a gente entra para fazer os discos, eles são já totalmente ritualísticos, né? Como maneira de você se entregar àqueles momentos lá. E aí é uma entrega que começa ali quando a gente, antes de entrar no estúdio, durante, depois tem muitos momentos, né, de reunião ali, principalmente com o Dustan que mixa os álbuns, né? Então é um grande ritual, né? E aí, com o passar do tempo, a gente sempre teve isso, desde o primeiro disco, onde a gente toca junto, a gente cria as músicas de uma maneira assim extremamente ritualística. E assim, o Boate Invisível, talvez, e o Canto Mistério, o jeito que o vocal ficou, tudo muito, muito natural, é como se fosse seria a música que conta a nossa história de encontro, conta a nossa trajetória junto, coletivo, não só fazendo os discos, mas também convivendo, da nossa amizade, da nossa trajetória, e já aponta os próximos capítulos, né? Nossa, maravilha. Eu acho que esse final encerra bem, né? Toda essa proposta que a gente contou aqui, de todo esse processo que vocês tiveram de criação para esse trabalho, e de como ele se amarrou também e vem desse encontro mesmo, que eu acho que é um encontro artístico, de amizades e de trocas, que eu acho que resulta nesse trabalho tão interessante, e acho que pra gente foi tão enriquecedor quanto eu acredito que tenha sido para os nossos ouvintes poder adentrar nesse universo meio mágico e lisérgico. Então eu só tenho a agradecer a vocês. Queria que vocês deixassem as redes sociais de vocês, plataforma, convidassem as pessoas para ouvir o disco, aquela parte toda do serviço. Bom, obrigado, gente. Foi ótimo o papo. Foi maravilhoso poder debater. Não sabia que a gente ia comentar música por música. Algumas eu nem lembrei como que era o formato final. Mas achei super interessante comentar música por música, porque realmente foi um processo coletivo. E como foi realmente o único disco desses 8 que a gente produziu nesse processo extremamente criativo desde o início, eu ainda, e eu acho que todos nós ainda estamos absorvendo tudo, né? Porque foi um negócio muito rápido
e de uma espontaneidade muito diferente dos outros trabalhos que a gente tinha gravado com o Tatá. Eu adorei falar sobre, porque inclusive não sabia de metade das observações que o Tatá fez sobre a questão das inspirações das músicas. A gente às vezes é tanto trabalho, né, não, Tatá? E não dá tempo nem de discutir isso. Mas foi bacana demais ver o Tatá falando, foi super legal. Agradeço demais a oportunidade de estar aqui falando. Estamos juntos aí há 12 anos, eu, Tatá, Bruno, do Stan, e somos uma banda maravilhosa que eu amo demais. 8 discos e, pelo que eu saiba, eu já tenho um, acho que guardado, né? Para daqui a pouco a gente dar um trato nele. E vamos nessa, gente. Obrigado, tá nas plataformas. Espero que o nosso lançamento seja marcado logo. E muito obrigado pelo espaço, foi maravilhoso, viu? Meu Instagram é juniorboca_. Lá tem minhas publicações, as pessoas com quem eu trabalho, tem fotos de shows, fotos de produções, tá tudo lá. Quem quiser seguir, juniorboca_. Tamo junto. Show de bola. Aí quem quiser também procurar nas redes é Tatá_Aeroplano, Instagram e Twitter e tudo mais. E nas redes, nas plataformas, Boate Invisível, cheguem com nós lá. E queria agradecer Nick e Renan pelo convite, por poder fazer o faixa a faixa do Dito. E o Boca tem razão, realmente a gente foi um mergulho tão intenso e tão profundo, assim, que a gente vai pegando, faz a coisa e depois vai entendendo o que foi feito. Sim. Inclusive com relação às letras, eu estava dizendo assim, muita coisa, umas reflexões que eu vou tendo com a Malu, assim, conversando com o Dustan, a galera que a gente ainda vai identificar mais ou menos o que foi feito, né? A gente acabou fazendo uma parada muito espontânea e a ideia é continuar nessa loucura, nessa espontaneidade. Maravilha. Eu sou _Renan Guerra no Instagram, no Twitter e no TikTok. Eu sou @Nick_Silva no Twitter, Nick Silva no Instagram. E você pode seguir a gente no @podcast VFSM no Instagram e no Twitter. Se você quiser ir além, você também pode apoiar a gente em padrim.com.br/podcast VFSM. A partir de R$5 você tem acesso a muitos programas com bastante antecedência. E lembrando que este aqui é um programa especial extra do podcast VFSM, Por Trás do Disco, que sai todas as segundas-feiras e você pode acompanhar nas plataformas de streaming. Muito obrigado e até a próxima. Esse podcast foi editado por Nick Silva.